Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, Synthesized Book. Como vocês podem ver no título do vídeo, o livro que eu trouxe hoje é Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. É um livro que tem alguns tabus, muita gente se recusa a falar sobre dinheiro, muita gente dá um passo para trás. E eu vejo isso como muito da nossa geração, porque na escola, no ensino tradicional, a gente nunca foi preparado para lidar com dinheiro. Então, isso é uma das críticas que eu faço ao modelo tradicional de escolas que eu passei, e muitos conhecidos meus, e acredito que a grande maioria das pessoas que assistem os vídeos passaram, e aí não foi nos ensinado uma maneira de lidar com dinheiro, sobre educação financeira, que é tão importante e todo mundo precisa entender. Então esse livro do T. Harv Eker eu indico para todo mundo precisa entender um pouco do que está escrito nesse livro. Então esse livro eu vou dividir em duas partes, tá? Como eu sempre falo, isso não substitui a leitura, é um livro muito denso, denso no sentido de conhecimentos, mas é um livro curto, não tem tantas páginas, tem menos de 200 páginas, mas ele tem muito conhecimento dentro. Então eu vou fazer hoje o que eu vou trazer para vocês o que eu considero mais importante para a vida de vocês, de maneira prática. Então eu separei esse vídeo em dois pedaços. O primeiro, eu vou fazer uma leve introdução ao que o T. Harv Eker pensa sobre dinheiro, e depois ele separou em 17 arquivos de riqueza, que nada mais são do que comparações entre a mentalidade das pessoas ricas e a mentalidade das pessoas pobres. E eu vou trazer algumas dessas 17 para vocês, beleza? Primeira coisa que eu vou falar para vocês. Cara, se você quer ter dinheiro, se você pensa em ter dinheiro, você tem que se comportar como as pessoas que têm dinheiro. Elas não chegaram lá por acaso. Então, a gente tem que mudar um pouco a nossa mentalidade, isso está nos arquivos da riqueza depois, e parar de criticar essas pessoas que possuem dinheiro. Parar de ter ressentimento com as pessoas que possuem dinheiro. Elas chegaram lá e não foram por acaso, elas têm muito para nos ensinar, e os livros é uma maneira disso também. As pessoas que escrevem livros, elas têm muito para nos ensinar, e quando a gente lê, a gente não precisa passar por todas as dificuldades que elas passaram para adquirir o conhecimento que elas adquiriram. Então, a primeira dica que o T. Harv Eker dá é: se você quer ser rico, ter dinheiro, pense e haja como as pessoas que chegaram lá, que têm dinheiro, beleza? Outra coisa, a gente precisa se preparar para ter dinheiro. Primeiro, como eu falei no vídeo, 2 vídeos atrás, da Milagre da Manhã, o dinheiro, a gente precisa se preparar, antes precisa ser uma pessoa preparada para lidar com o dinheiro. Quando a gente ganha muito dinheiro e não está internamente preparado para isso, a gente tende a perder esse dinheiro muito próximo. Dias ou meses ou anos depois de a gente ganhar muito dinheiro, a gente tende a perder esse dinheiro se a gente não estiver preparado para lidar com ele. Outra coisa, o invisível produz o visível. Essa é uma parte muito legal do vídeo que o T. Harv Eker separa os nossos estados em mental, emocional, espiritual e depois o físico. Esses três que eu falei antes, que é o mental, emocional e espiritual, eles reproduzem, eles estão impressos no físico. Então o invisível, que são esses três que estão dentro da gente, são tão importantes, eles vão definir como o nosso estado físico fica. Então se a gente está mal, nossa saúde mental está mal, a gente está passando por um momento difícil, a gente está passando por um momento difícil emocional, tristes, nosso estado físico vai relatar isso para as outras pessoas, vai transparecer isso. Então o nosso estado invisível o nosso estado visível, melhor dizendo, ele mostra como a gente está por dentro. Beleza? Seguindo então, cara, muitos professores universitários, eles separam, eles falam que as nossas ações, nossos resultados são frutos de uma trilha de caminhos que acontecem dentro da gente, que começa com os pensamentos, que vão gerar os nossos sentimentos, que vão gerar as nossas ações, que vão gerar os nossos resultados. Essa é uma sequência muito legal que explica muito das coisas que acontecem na nossa vida. Só que o T. Harv Eker, ele separou isso de maneira diferente, e eu concordo com ele. Antes dos pensamentos, existe a nossa programação. O que é a nossa programação? Mais uma vez eu vou citar o Jacob Petrie. É a nossa ideia central, como é que ele fala. E o bom de ler livros, né, é que a gente vai entendendo que as ideias vão se ligando. Isso é mais uma coisa muito legal que acontece comigo e com tanta gente que lê bastante. O que é a nossa programação? Com relação a finanças, que é o assunto aqui, é tudo que foi nos dito na nossa infância, na nossa adolescência, ao longo da nossa vida com relação a isso. Todas as crenças com relação ao dinheiro que a gente tem. Se essas crenças forem erradas, se a nossa programação for errada, de nada vai adiantar a gente ter pensamentos diferentes.
A primeira coisa que a gente tem que se preocupar é com a nossa programação. A gente tem que desaprender tudo que a gente aprendeu sobre dinheiro, se for ruim, se vê que tu tá te prejudicando, se vê que tu não tá com dinheiro, se tu vê que tu não consegue segurar o dinheiro ou poupar ou gastar bem o teu dinheiro, e desaprender. Como que a gente reaprende? Busca gente que tu confia. Tem tanta gente capacitada, como eu falei no vídeo anterior, em vídeos no YouTube tem tanta gente que fala bem sobre isso. No próprio livro do T. Harv Eker é um bom começo, como foi pra mim. Então, a programação gera os pensamentos, que geram os sentimentos, que geram as ações, e aí vão chegar os resultados. Então, essa é a primeira parte do livro, dos Segredos da Mente Milionária. E a segunda parte do livro, eu vou começar a falar alguns arquivos de riqueza, que é como eles separam essas comparações entre pessoas de mentalidade pobre e pessoas de mentalidade rica. O primeiro arquivo de riqueza é: as pessoas de mentalidade rica, elas criam a própria vida. Elas são donas da sua própria vida. Elas entendem que a culpa, a responsabilidade pela própria vida são delas. As pessoas de mentalidade pobre, elas deixam a vida acontecer e se contentam com o que são entregue a elas, com o que é entregue a elas. Então essa é a primeira diferença. A segunda, vou pegar novamente a colinha, como eu sempre faço para pegar os arquivos de riqueza. A segunda é: as pessoas ricas assumem um compromisso de serem ricas. Cara, isso é muito importante. As pessoas pobres, elas gostariam de ser ricas. Entendeu a diferença? Assumir o compromisso e gostar. As pessoas ricas entendem que até chegar à riqueza, até tu acumular um patrimônio grande, tu precisa passar por várias coisas. Tu precisa abdicar de muitas coisas, tu precisa trabalhar muito, tu precisa se esforçar, precisa estudar, precisa fazer um monte de coisa, e elas entendem isso e assumem esse compromisso. Elas estão dispostas a pagar o preço. As pessoas pobres gostariam de serem ricas, mas não estão dispostas a pagar esse preço. Entendeu? Essa é mais uma diferença, mais um arquivo de riqueza, que nem diz o T. Harv Eker. O terceiro, os ricos focam em oportunidades, os pobres focam nos obstáculos. Cada obstáculo gera uma oportunidade, vocês já ouviram isso em algum lugar, né? Então, o que tu foca, o que tu focaliza, cresce. A lupa que tu coloca em alguma coisa, essa coisa cresce. Então, se tu foca nas oportunidades que os obstáculos trazem, tu vai sempre enxergar oportunidades, tu vai sempre enxergar quando o trem passar. Quando o trem passar nos trilhos na tua frente, tu vai conseguir entrar nesse trem. Mas se tu foca só nos obstáculos, tu vai sempre enxergar coisas ruins em cada oportunidade. Mais um arquivo de riqueza. Vamos pro próximo? Isso também é muito legal. Os ricos admiram os bem-sucedidos. O que é admirar os bem-sucedidos? Cara, é como eu falei no início do vídeo, eles veem quem chegou lá e eles admiram os caras, eles querem aprender com eles, eles entendem que essas pessoas têm algo para ensinar pra gente. E tem. As pessoas que adquiriram o sucesso que a gente quer adquirir, elas têm muita coisa para ensinar, elas passaram por muita coisa, às vezes as mesmas coisas que a gente está passando agora. Então é muito importante a gente aprender com essas pessoas. As pessoas de mentalidade pobre, elas são ressentidas, elas vão falar: esse riquinho, essa pessoa rica, ela não entende a dificuldade. Então elas não querem aprender, elas não estão abertas a aprender com essas pessoas. Entendam, as pessoas de mentalidade pobre muitas vezes são diferentes de pessoas pobres. São duas coisas diferentes. Beleza? O penúltimo arquivo de riqueza que eu separei para vocês é: as pessoas ricas gostam de se promover. Isso particularmente é muito difícil para mim. Quem me conhece sabe que eu tenho dificuldades em promover o meu próprio trabalho, me elogiar, em mostrar o que eu estou fazendo. Eu estou aprendendo a fazer isso agora. Muito fruto desse livro que eu li. As pessoas ricas gostam de demonstrar o trabalho. Ninguém vai enxergar o teu trabalho se tu não expandir ele, se tu não jogar pro mundo, se tu não mostrar o que tu faz bem. As pessoas pobres são mais retraídas, elas enxergam mal a autopromoção. Então esse é mais um arquivo. E o último, as pessoas ricas agem apesar do medo. O que é agir apesar do medo? Todo mundo tem sentimento. É um sentimento que todo mundo tem e todo mundo enfrenta. Mas as pessoas ricas agem apesar dele. As pessoas de mentalidade pobre paralisam. Cara, eu tô com muito medo, não vou. E ficam confortáveis na sua zona de conforto. Os ricos são fascinados por sair da sua zona de conforto. Beleza? Então esses foram alguns arquivos. Novamente eu falo, isso que eu faço aqui não substitui a leitura. Eu indico para todo mundo que lê esse livro. Esse livro é fundamental para todos, independente da sua profissão, seu nível de vida que tu se encontra hoje, seu estágio, se tu for um adolescente, se tu for um adulto, se tu for um idoso. Esse livro é importante para todo mundo. Beleza?
Se gostaram desse vídeo, compartilha. Se gostaram desse vídeo, curta, mande para seus amigos e familiares. E a gente se encontra nos próximos vídeos do canal. Beleza, galera? Valeu!